uma equipe, e hoje você conseguiu separar para estar conosco, viu, pastor? Que Deus seja louvado através da sua vida, do seu ministério, através desse movimento que é a Sala 57, que alcançou aí quantos milhões de visualizações? O pastor me falou 12 milhões? Em 4 anos a gente tem uma... Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom demais falar com vocês, conhecer alguns. Nós temos 12 milhões de visualizações em 4 anos e mais de 40 países retransmitindo a sala. Louvado seja Deus por isso. Começou durante a pandemia como um projeto local, não foi isso, pastor Wagner? Como algo, uma iniciativa na igreja local. Começou para nós darmos continuidade aos cultos, que a gente estava com as igrejas fechadas, e aí utilizamos o Zoom na madrugada. Um grupo de irmãos começaram a ler alguns livros ali, eu ajudava intermitentemente, até que a líder passou a reunião para mim, e eu disse, vou mudar tudo por aqui. Aí comecei a aplicar o que eu havia estudado durante 10 anos a respeito da pessoa do Espírito Santo, né? Essas 4 ênfases que vocês estão vendo aqui na tela: vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável e missão atrativa. Então, são 10 anos escavando isso, Bíblia, Espírito e Profecia. Vocês vão ver hoje o tema que eu vou apresentar é Bíblia, Espírito e Profecia. Amém. E aí a gente começou a desenvolver e a coisa foi crescendo. Hoje a gente tem mais de 10 mil pessoas todo dia no culto. Amém. Louvado seja Deus, 40 países, irmãos, é gente que não acaba mais, né? Sendo abençoadas com esse movimento que eu creio que tem mudado a vida de muitas pessoas, viu, pastor Wagner? Vamos orar antes de entregar a palavra oficialmente aqui, meu querido, e entregar a minha vida, a sua vida, a vida de cada irmão aqui nas mãos do Senhor, pedir a Ele que conduza o pastor ao apresentar a mensagem, seja uma mensagem de transformação, de desenvolvimento espiritual e aplicado à nossa vida, né? Porque se cada sermão, cada mensagem não for aplicada, não avança muito. Vamos orar então. Querido Deus, que privilégio poder estar nas primeiras horas desta manhã diante de Ti, junto com vários irmãos aqui da nossa região e alguns mais de longe. Este movimento que tem sido uma bênção para a minha vida, eu creio que tem sido uma bênção para todos aqueles que estão participando também. Nós louvamos o Teu nome porque sentimos o Teu cuidado a cada momento e as Tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas. Eu quero te pedir pelos pedidos que foram apresentados, a irmã Marcolina, o senhor sabe que eles estão vivendo um momento difícil, ela perdeu o filho não faz muito tempo, mas ela confia nas tuas promessas, confia na vida eterna e na ressurreição também do nosso querido irmão que já está descansando. Que o Senhor possa abençoar a família, abençoe também Joabe, Nicolás, o filhinho dela dele que está hospitalizada, que o Senhor possa cuidar dessa bebê e recuperar a saúde dela. Fica conosco, Senhor, entregamos esses filhos nas tuas mãos, use o pastor Wagner mais uma vez, como o Senhor tem feito, abençoe o movimento da Sala 57, que eu não tenho dúvidas que surgiu para ajudar na pregação do Evangelho de forma rápida, agora nos últimos tempos, e fortalecer a fé dos nossos irmãos. Te pedimos estas bênçãos, fique conosco também. Nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Wagner, é contigo agora, meu querido. Que Deus abençoe a todos. Bem-vindos àqueles que nós ainda não tínhamos cumprimentado. Pastor Josias, obrigado pelo convite, pela alegria de estar aqui nesse PG virtual. Vocês estão utilizando a internet, isso é uma bênção. E esse recurso aqui, como você disse, pode alcançar pessoas dos mais variados lugares e em situações muito apropriadas, né? Você está na sua casa, está numa situação confortável, pode prestar atenção, sem ruídos, o horário é o melhor. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos aprender algo muito importante hoje aqui, bastante importante. Eu quero que você preste muita atenção, como o pastor Josias me falou do tempo aqui, nós vamos dividir o tema de hoje em dois eventos. Esta terça-feira e a próxima terça-feira também. Vamos dividir. Eu não tenho a pretensão de fazer um sermão hoje. Eu quero apresentar um estudo.
Então, não vou ter aquela preocupação de ter uma estrutura. Tem começo, meio e fim, é tudo muito, muito bem escavado na Bíblia e profecia, mas a ideia é de um estudo. Vamos fazer um estudo sobre um tema que vai clarificar algo importante, especialmente na sua relação com Deus e como você deve dar respostas ao Senhor como um adorador. Esta é a minha preocupação aqui. Nós estamos em uma fase do plano da redenção em que eu tenho que ter uma postura adequada diante deste plano. E ouça aqui, você, irmão Joabe, Raquel, Ellen, irmão José Dantas, Eunice, Julinda, Libni, pastor Josias, tem mais 3 pessoas aqui que nós vamos citar os nomes, que é a Raquel e também, e aí a minha amada está com o nome Gameplay, que seja muito bem-vinda também, viu? Viu, pastor? Gameplay é Yolanda, viu, amigo? É a nossa irmã Yolanda. Yolanda, bom dia. Então, a finalidade, eu quero que você coloque o que eu vou dizer agora numa moldura, como se fosse um quadro que está me circundando aqui, esse quadro. Qual é? Pastor, vão entrar algumas pessoas aí, o senhor pode permitir que são alguns convidados que eu chamei, a Soraya, que é uma das moderadoras da sala, acabou de entrar aí. Então, veja, escute bem o que eu vou lhe dizer, guarde isso na sua cabeça, para você entender o propósito. Nós vamos estudar um tema que vai te ensinar, vai me ensinar qual é a postura que eu devo ter diante do plano da redenção. Em que fase do plano da redenção nós estamos e que comportamento diante deste plano, desta fase, nós temos que ter para que a salvação do Senhor nos alcance. Isso é muito importante. O tema sugere que vamos entender qual é a fase do plano da redenção em que nós estamos e qual é o comportamento diante desta fase para que a salvação de Jesus nos alcance. É esta a proposta do que nós vamos estudar hoje, tá bom? E aí, para nós começarmos, eu gostaria de fazer mais uma oração e pedir a Deus a bênção sobre nós mais uma vez. Eterno Deus e bondoso Pai, nós agradecemos demais pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido e mais uma manhã para adorarmos. Hoje vamos começar um estudo aqui, um estudo. Vamos terminá-lo na terça-feira e há muito mais para escavar sobre isso e pedimos que o Senhor nos dê compreensão. Bom dia, Jesus Cristo, abençoa-nos com os teus méritos, com o perdão dos nossos pecados. Batiza-nos, querido Jesus, mais uma vez com o teu Espírito Santo. Ellen White diz que é do batismo do Espírito Santo que precisamos demais no tempo em que nós vivemos. Querido Espírito Santo, nosso amigo, aquele que está conosco, e em nós, se nós clamarmos e pedirmos, toma conta desse momento, dá força para a minha argumentação, para que os amados que aqui estão compreendam junto comigo este tema de muita importância para a nossa vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, olha só que coisa importante nós vamos começar agora a estudar. Uma mulher, e aqui tem algumas mulheres que provavelmente têm filhos, eu vi a irmã Ellen Campos ali falando. Uma mulher, quando fica grávida, ela está grávida desde o primeiro momento. Fecundou, está grávida. Esta gestação, ela vai demorar 9 meses. Quando o bebê fica madurinho, 9 meses, a mãe apresenta as dilatações de um parto normal, se for o caso, as contrações aceleradas e de um parto normal, estou me referindo. E aí ela é mãe, o bebê nasce. O bebê nasce. São várias fases dentro da mesma gestação. O plano da redenção é o mesmo
desde que estabelecido antes da fundação do mundo, apresentado para nós, primeiramente em Gênesis, capítulo 3, verso 15, e destrinchado nas Escrituras até a sua última página. Mas é o mesmo plano, tendo Jesus como centro, Deus oferecendo Jesus, ele se auto-oferecendo para nos salvar, e o Espírito Santo sendo enviado para ser o consolador, enquanto Jesus executa o restante do juízo. O plano sempre foi esse, sempre. Mas escute uma coisa, este plano tem fases diferentes, como uma gestação, até quando a mulher der à luz. Jesus mesmo diz que olhem e prestem atenção, que a vinda dele será como a mulher para dar à luz. Então, ele diz, ó, a mulher deu contração, acelerou a contração, dilatou, vai nascer. Ele mesmo usa a figura de uma mulher grávida para exemplificar o momento mais crucial do seu retorno. Entenderam bem? O plano é o mesmo, a mulher está grávida desde o primeiro momento, 9 meses o bebê nasce com as contrações, dilatações necessárias. Mas por que eu estou falando isso? Lembra o que eu disse? O plano da redenção tem várias fases. Você tem que entender em que fase você está agora, senão você mata o bebê. Você tem que entender em que fase você está agora, porque senão você mata o bebê. E você vai me entender o que eu vou dizer. Olha só, a mulher ficou grávida, primeiro mês de gestação. Quase não tem alteração, né? A menstruação vai cessar, ela vai ao médico, sabe que está grávida, ela começa a se sentir grávida, mas o corpo não deu reações. 3 meses depois já mudou, 5 meses depois já está bem diferente. A barriga já apareceu, o corpo já está mudando, o bebê já tem tamanho, né? Passou a fase do enjoo, aquela coisa toda, 5 meses. Depois, 6, 7, 8, 9, 4 meses depois o bebê nasce. Vamos nessas 3 fases. Fase primária, fase secundária, 5 meses, e a terceira fase, 9 meses. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Imagina agora você, mãe, e você, esposo, que a mulher está grávida, ela está com 5 meses de gestação, e ela decide viver, ter uma vida, hábitos, como se ela tivesse apenas 1 mês de gestação. O que vai acontecer com a criança? Irmão José Dantas, a gente não fica grávido, não, né? Só a mulher ficou grávida, a gente fica junto, né? Mas o bebê vai nascer, vai desenvolver nela lá, né, irmão José Dantas? Mas olha aqui, pensa comigo, irmão. Isso aqui é muito importante para o restante do nosso tema. A mulher está grávida de 5 meses, mas ela decide viver, ter práticas, como se ela estivesse no primeiro mês. O que ela vai fazer com o bebê? Ela vai matar a criança. Ou ela corre o risco de matar a criança. Vamos lá. Ela está com 5, agora ela está com 9 meses. 4 vezes. Ela está com 9 meses agora. Mas ela, na cabecinha dela, diz, não vou viver como uma mãe que está grávida de 9 meses. Eu quero viver como se eu estivesse no 5º mês de gestação. O que ela vai fazer com a criança? Ela vai matar a criança ou corre o risco de matar a criança. Porque ela está vivendo, tendo práticas em desacordo com a fase da gestação. Ela tem práticas, hábitos que estão em desacordo com a fase que ela está. E isto é muito complicado. Beleza? Então, nessa moldura que nós vamos discutir esses próximos momentos e na próxima terça-feira. Como o tema está dividido em 2 fases, esta é uma fase introdutória e nós vamos concluir isso na próxima terça-feira. Eu vou compartilhar com vocês o conteúdo que eu vou apresentar aqui para mostrar para vocês que o quanto é importante o que eu estou dizendo na Bíblia e no Espírito de Profecia, tá bom? Tem que ser sempre assim. Se você quer apresentar um tema, sustente a importância desse tema, tá bom? Salmo 130, versículo 7, vai dizer o seguinte, ó.
Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. É sobre o plano da redenção que nós vamos estudar, este plano e suas fases, o que você, como adorador, tem que ter como comportamento. Ellen White diz: todos os textos que vocês vão ler comigo aqui são de profecia, tá bom? É de suma importância que todo ser humano dotado de faculdade de raciocínio compreenda a sua relação para com Deus. Importante, ó, ela está dizendo, você entende, você consegue somar quanto é 1 mais 1, você toma banho todo dia porque sabe que precisa, você come todo dia porque sente fome. Ela está dizendo, qualquer ser humano dotado de raciocínio deve entender sua relação para com Deus. Ela diz assim, ó, nesta vida podemos começar a compreender o maravilhoso tema da redenção. Só começar a compreender. Ele será estudo para toda a eternidade. Né? Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. O ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio o cativeiro. Percebe? Isso aí, queridos, é o que significa redenção. Ele acabou de dizer lá, né? Redenção. Redenção significa isso aí, que eu acabei de citar com vocês. Romanos 5, verso 17 a 21, vai falar sobre esta redenção. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo e nós lêssemos juntos Romanos 5, verso 17 até o 21. Vamos lá, então? Romanos, capítulo 5, verso 17 até o 21, diz assim, ó. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justiça de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, somos feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinará pela justiça, para vida eterna, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Esse plano é apresentado assim. Adão caiu, entrou o pecado por ele, e por Jesus nós somos resgatados do pecado. Salvação é Deus resgatar o ser humano desse pecado. Tendo compreendido isso, será que é importante entender e como compreender esse plano? O Filho de Deus é o centro do grande plano da redenção. Tudo é Ellen White, irmãos, que abrange todas as dispensações, períodos. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu vou parar para olhar bem nos seus olhos agora e você entender. Viu ali, queridos? Bom dia, o pessoal da sala que está chegando aí. Deus abençoe vocês ricamente. Queridos, preste atenção aqui, ó. Você viu? O plano da redenção tem dispensações. Sabe o que é dispensação, amado? É a mesma coisa que períodos. Lembra da mulher grávida? Primeiro mês, quinto mês, nono mês? Então, não tem períodos. A gestação é a mesma, mas ela não tem períodos diferentes. E a mulher não tem que ter um comportamento diferente a cada fase da gestação, assim como o plano da redenção é o mesmo. E ele está escrito na Bíblia, desmiuçado, desde a primeira página até a última, tem fases diferentes em que eu devo ter comportamento adequado, senão mato a mim mesmo dentro desse plano. Então, quando eu achar importante, eu paro aqui e chamo você para a gente olhar nos olhinhos e ficar assim, dentro de um contato visual. Vamos continuar, então, o tema. Vou ler. O Filho de Deus é o centro do grande plano da redenção, que abrange todas as dispensações ou períodos. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ellen White que está dizendo isso. Agora, lembra que eu disse que todo homem dotado de faculdade deve entender sua relação para com Deus?
Lembra? Olha o que ela diz aí, ó. Precisamos ser esclarecidos acerca do plano da salvação. Eu vou tirar de novo. Esse tema é importante demais para você e para mim, amado. Ela está dizendo, precisamos ser esclarecidos como relação ao plano da redenção. Por que eu tenho que ser esclarecido? Por que ela se preocupa com isso? Ora, se eu não souber sobre o plano que me salva, se eu não entender o plano que me salva, como é que ele vai me salvar? E você entende o plano da redenção? Libni, se eu falar bem assim, ó, me explica o plano da redenção e como você deve se comportar em cada fase dele, você sabe? Libni, se você não sabe, você corre o risco de morrer sem a sua salvação. Entendeu, Ebenilson? Bom dia, amado. Tudo jóia? É sobre isso que eu estou falando. É sobre a importância disso que eu estou falando, irmãos. Ela diz, é importante que nós saibamos a respeito do plano que nos salva, queridos. Senão, eu posso me perder. Vamos lá, então? Precisamos esclarecer acerca do plano da salvação. Olha só como esse tema que a gente está estudando é importante. Quando começa a brilhar a luz, para tornar claro ao povo o plano da redenção, o inimigo opera com toda a diligência para que a luz seja excluída do coração dos homens. Você viu aí, não? Quem é que trabalha para você não entender? O inimigo. Ó, o tema que eu estou estudando aqui com você, Satanás não quer que você entenda. E se você começar a entender, ele trabalha para arrancar a luz que está sendo colocada no seu coração hoje. Por isso, ora a Deus para você entender o que eu estou explicando aqui hoje, o que nós estamos aprendendo junto aqui hoje. Isso é de suma importância, senão você pode matar o bebê. Escute aí. E, pastor Josias, eu tenho a impressão, amado, que boa parte do comportamento carnal de um bom grupo de irmãos, ele acontece por conta da falta da compreensão disso. Se o irmão amadurecer, irmã Julinda, precisamos entender isso. Então vamos lá, porque, como eu disse, eu vou repartir esse tema em dois, para que ele caiba dentro do horário de apresentação do pequeno grupo de vocês. Então vamos lá. Ó. As verdades da redenção são suscetíveis de desenvolvimento e expansão constantes. Presta atenção nisso. Ó, ela está dizendo, a gestação é a mesma, mas esse plano, ele se desenvolve como a mulher grávida, primeiro mês, quinto mês, nono mês. Em cada época do plano, há novo desenvolvimento da verdade. Uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Ela está dizendo bastante claramente: o plano é o mesmo, mas tem fases diferentes. Ele amadurece e ele tem uma verdade para cada período. Se você não viver de acordo com a verdade do período, você está correndo o risco de morrer, gravíssimo risco de morrer. Entendeu? Então, vamos continuar. Disse que não é um sermão, né? Já explico para você na expectativa, é um estudo de um tema importante. Quando iniciamos, os israelitas se estabeleceram em Canaã. Quando inicialmente os israelitas se estabeleceram em Canaã, reconheciam os princípios da teocracia, e a nação prosperou sobre o governo de Josué. Preste atenção nessa palavra teocracia. A palavra teocracia se origina no grego teocratia. Os componentes da palavra é teos e Deus, e kraten, para governar. Daí, governo de Deus. A palavra teocracia significa governo de Deus. E o que o texto disse aqui? Que lá no Antigo Testamento, quando Canaã se estabeleceu sobre a tutela de Josué, eles viviam a teocracia. Era Deus quem governava o povo. Então, olha aqui para mim. Toda a primeira fase, até o nascimento de Jesus, Fábio Ribeiro,
O governo era a teocracia. O que significa isso? Era Deus que governava o povo diretamente. Não havia um rei, até que o povo pediu, para se dar mal depois. A gente conhece a história. Mas Deus governava o povo. Mesmo que houvesse um rei, como é que Deus orientava aquele rei? Através de um profeta. Mesmo que houvesse um rei, Deus orientava aquele rei através de um profeta. Certo? Moisés não foi o profeta junto com seu irmão? Deus não falava com eles dentro do santuário? Então percebam isso, queridos, como isso é importante entender. Até o evento até Jesus Cristo, teocracia. Era Deus governando. Ele falava, Deus se manifestava. Por isso você vê tantas manifestações de Deus no Antigo Testamento. Mas vamos seguir, porque há mais para a gente estudar hoje aqui. Então, grava aí. Primeiro mês da gestação, teocracia. Beleza? Aí esta teocracia vai até o 5º mês, no exemplo que eu estou dando da mulher grávida, para você entender, tá bom? Feito isso, vamos continuar. A palavra teocracia, já expliquei. Olha só como é que tá tudo no Espírito de Profecia, irmãos. Tá tudo no Espírito de Profecia. Ó. Começando com a primeira promessa evangélica, e através da era patriarcal, Antigo Testamento, e judaica, Jesus Cristo, e mesmo até o presente nós, tem havido um desenvolvimento gradual dos propósitos de Deus no plano da redenção. Estou inventando a roda, irmãos. Eu não estou inventando a roda, mas a gente precisa conhecer a roda. Ela está dizendo aí, ó, começando lá pela primeira promessa evangélica. Vem a era patriarcal, teocracia, depois vem a era judaica, Jesus Cristo, e depois vem o presente, que somos nós, pós-Jesus Cristo. Um desenvolvimento gradual dos propósitos do plano da redenção. Você sabe qual é a primeira promessa evangélica? A primeira promessa evangélica, amado, é aquela promessa que está em Gênesis capítulo 3, verso 15, dizendo que Jesus vai pisar a cabeça da serpente, ou seja, ele vence Satanás. Esse é o primeiro evangelho, a teologia chama isso de proto-evangelho. O primeiro evangelho pregado na Bíblia está em Gênesis 3,15, que afirma que Jesus vence Satanás. Desde essa primeira promessa, vem toda a era patriarcal, primeiro mês de gestação, judaicas, 5º mês de gestação, 9º mês de gestação somos nós. O plano vem se desenvolvendo. E para cada uma mensagem, e para cada mensagem um comportamento meu e seu. Se você não se ligar no comportamento dentro da fase, você se perde ou mata a criança. Bom, vamos continuar a entender algo tão importante hoje. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês lembram que nós estudamos aqui que o plano da redenção tem períodos, tem dispensações, e para cada fase dessa tem uma mensagem, e para cada mensagem tem um comportamento? Pois é, as dispensações, alguns teólogos dividem isso em 2 dispensações, Antigo e Novo Testamento. Alguns da área dispensacionalista dividem isso em 7, que nós não cremos desta maneira. Eu, particularmente, gosto de dividir as dispensações em 3: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai governou o plano, o Filho governou o plano e o Espírito Santo governa o plano. As 3 fases do plano da redenção. Olha só o que Ellen White fala sobre essa questão do batismo, né? Quando nós estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Virtualmente, olha só que bom, né? Virtualmente fazemos um solene juramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, ei, irmão, vamos embora. Presta bem atenção no que eu vou ler aqui agora. Quando eu e você batizamos, Pastor Josias, quando nós batizamos as pessoas, elas fazem um juramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que daí em diante a nossa vida será imersa na vida dessas três grandes personalidades. Olha só,
que daí em diante, nossa vida será imersa na vida dessas 3 grandes personalidades. Você está entendendo o que eu estou lendo para você aqui, irmão? Você está entendendo bem? Quando você foi batizado, você se comprometeu a estar imerso em Deus, imerso em Jesus e imerso no Espírito Santo. Você tem que ir para aquele tanque sabendo disso. Olha como é importante nós compreendermos essas coisas. Então, vamos lá. Tem mais para a gente aprender. Lembra que esse estudo vai se dividir em 2. Pegou a ideia? Imersão nos 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela continua dizendo, o fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma garantia de que essas potências nos assistirão em todos os nossos apertos, quando quer que os invoquemos. Para tudo. Para tudo. O Pai está à disposição, o Filho está à disposição, o Espírito Santo está à disposição. São potências da divindade, mas eles só entram em ação se nós os invocarmos. Eles não entram sem permissão. Irmão, pega a ideia, como dizia um pastor, que era meu professor de teologia. Pega a ideia. Pega a ideia. O Pai é uma potência, o Filho é uma potência, o Espírito Santo é uma potência, mas eu tenho que invocar para ter. Mas vamos continuar. Vamos lá, como eu disse, é um estudo hoje, quero usar bastante preciosamente o tempo que nós temos aqui, que já a gente parte para o término dessa primeira fase. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Por isso que eu gosto de dividir o plano da redenção em 3 fases. Porque, de acordo com o que está destrinchado na Bíblia e no Espírito de Profecia, nós temos a plenitude do Pai, em que ele operou diretamente, veio a plenitude do Filho, e ele liderou plenamente, vem a plenitude do Espírito, e ele lidera plenamente. Então, em Gálatas 4, versículo 4 e 5, diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Agora para e olha aqui para mim. A partir do momento em que Jesus nasce, ele vive 33 anos e meio. Denilde Moreira, lindinha, bom dia, tá bom? Tudo bem? Quando Jesus nasce, muda tudo. Especialmente quando ele é batizado por João Batista, assume seu ministério público. Porque a Bíblia, quando fala sobre plenitude do tempo, está se referindo ao nascimento de Cristo e também se refere especificamente ao seu batismo, quando ele começa o seu ministério público e vai morrer na metade da semana que está descrita na profecia das 2.300 tardes e manhãs. Plenitude do tempo. Jesus vem. Quando ele é batizado, ele assume a liderança. A partir daqui, irmãos, a teocracia deixa de ser o governo executado e agora Jesus lidera o povo. Jesus é o representante de Deus aqui na Terra. Ele é o representante. Entenderam ou não? Primeira fase, primeiro mês já passou. Nós estamos entrando no 5º mês de gestação. No 5º mês de gestação da mulher, é Jesus quem lidera. Agora, lembra que eu falei que cada fase tem que ter um comportamento? Pois muito bem. Vamos para... Pastor, até 10 para 7? Ok, até 10 para 7. Vamos lá, então. Lembra que eu falei que cada fase tem um comportamento? Vamos dar uma olhadinha agora na sua responsabilidade. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. João 16, verso 24. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Falamos da Páscoa e a Santa Ceia substitui a Páscoa. Ao estabelecer o rito sacramental para substituir a Páscoa, Cristo deixou para a igreja um memorial de seu grande sacrifício em prol do homem.
Fazei isso, disse ele, em memória de mim. Era esse o ponto de transição entre as dispensações e suas duas grandes festas. A dispensação do Antigo Testamento, ela transiciona para a dispensação de Cristo, quando ele estabelece a Santa Ceia, quando ele estabelece que a partir de agora tudo deveria ser pedido em seu nome. Mas, além disso, outras coisas acontecem. Ó, a ceia começa a existir, o batismo nas águas, pedir em nome de Jesus, os dons do Espírito começam aí, o corpo começa a ser desenvolvido. Agora para e olha para mim. Quem no Antigo Testamento pediu em nome de... Alguém no Antigo Testamento pediu em nome de Jesus? Ninguém. Eu quero que você casse uma oração feita, um salmo de oração feita em que termina em nome de Jesus. Uma pergunta. Eles vão se perder por isso? Não. A fase do plano não exigia esse comportamento. Pega a ideia, irmãos. Pega a ideia. Eles não se perdem por pedir em nome de Jesus. Muito embora o plano seja sempre fundamentado em Cristo. Porque a fase da gestação não exigia que eles pedissem. Agora Cristo vem e diz, opa, a partir de agora tudo tem que ser em meu nome. Segundo, qual deles foi batizado nas águas? Moisés foi batizado nas águas? Jeremias foi? Isaías foi? Josué foi? Nenhum deles, irmão, foi batizado nas águas. Nenhum deles. Eles vão se perder por isso? Não. A fase da gestação não exigia isso. Quantos deles participaram de Santa Ceia? Nenhum. Se eu e você, eu estou usando só esses 3 exemplos, tá, irmão? Tem mais, porque o tempo não permite, mas se eu e você conscientemente negarmos a Jesus, estamos perdidos? Sim ou não? Não, eu não vou terminar minha oração em nome de Jesus e não quero receber a autoridade desse poder. Você está frito, irmão. Se você negar e não desejar ser batizado, você está perdido? Tá ou não? Está perdido, irmão. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ah, pastor, então não ser batizado não me condena. Claro que não, se você morrer como ladrão da cruz. Mas você creu em Cristo e nega o batismo por imersão pelo qual ele mesmo passou, você está negando o próprio Cristo. Uma questão de crença. Quer ver mais? Se você arbitrariamente disser que não quer participar de uma ceia do Senhor, porque não quer se comprometer com aqueles símbolos em relação ao seu irmão e a Deus, você está perdido? Está perdido. Os crentes do Antigo Testamento, nenhum deles foram batizados, nenhum deles pediram em nome de Jesus, e nenhum deles tomou a ceia, e não se perderam. Mas se nós hoje negarmos isso conscientemente, rejeitando isso, não crendo, nós nos perdemos. Então, qual é o comportamento do crente da segunda fase? Depois que Jesus vem, nós temos que ser batizados, temos que pedir em nome de Jesus, temos que tomar a Santa Ceia, viver em comunidade cristã. Sim ou não? Ó, é tanto isso, que se todos vocês aqui forem batizados, e eu acredito que todas as 43 pessoas que estão conosco são batizados, se você não foi, deve ser, todos aqui passaram pelo batismo por imersão, certo? Todos aqui já tomaram Santa Ceia, e todos encerram suas orações em nome de Jesus. Estou errado? Não, sabe por quê? Porque você entendeu que no período em que Cristo veio, ele estabeleceu um comportamento adequado e novas responsabilidades para o cristão que deseja permanecer vivo. Vivo. Por isso, nós somos crentes que são batizados, pedimos em nome de Jesus e tomamos a Santa Ceia.
Eu estou citando apenas três exemplos. Há mais coisas que a nova dispensação em Cristo trouxe, que passou a ser comportamento, que passou a ser resposta do novo adorador, que compreendia agora Jesus como o centro da sua fé. Tá bom? Nós vamos parar aqui, e na próxima terça-feira nós vamos avançar até o 9º mês de gestação, e eu quero que você chegue à compreensão. Meu Deus, será que eu estou com um comportamento adequado? Será que eu estou dando a resposta adequada para o plano que me salvou? Ou eu estou perdido, sem ter consciência disso? Na próxima semana, nós vamos entender bem como isto se desenvolve. Pastor Wagner e demais participantes aqui deste culto hoje, que bênção, que bênção. Eu creio que quando nós temos claridade sobre as coisas, nós não vivemos em escuridão, nós não vivemos perdidos e nós não temos as incertezas que muitas vezes as pessoas têm. Louvado seja Deus, o plano da redenção ele está em ação desde o céu, né? Ele foi estabelecido no céu e aqui na terra ele tem passado por essas fases. E eu não tenho dúvida, viu, pastor, que a gente já está chegando aí quase no 9º mês aí desse plano de redenção que o Senhor tem para nós. Irmãos, nós assim obedecemos bem o horário, né? Sabemos que todos têm aí seus desafios de cada dia. Nós queremos agradecer você por ter participado. Esse projeto nosso ele começou aí depois dos 10 dias de oração e toda terça-feira de 6 às 7 da manhã nós estamos reunidos e geralmente com um convidado diferente. O convidado de hoje é o pastor Wagner. Ele vai estar hoje na próxima terça trazendo esse conhecimento. Eu conversei com ele faz um tempo, eu quero convidá-lo, pastor. O convite está de pé para você estar conosco pessoalmente aqui em algum momento, tá bom? Mas já trazer essa mensagem nos aquece bastante, nos ajuda aí no nosso caminhar. Irmãos, nós vamos ir encerrando por aqui. Eu quero pedir ao pastor Wagner que ore, que peça uma bênção por essas ovelhas, né, esses irmãos que estão aqui participando, e que Deus te abençoe ricamente, que você seja um cristão maduro, entendendo o tempo que nós estamos vivendo, para assim desfrutarmos também dos privilégios desse tempo ao lado do Senhor. Temos à nossa disposição a Trindade, irmãos, e o poder deles. Se nós não sabemos usar, todo o poder que não sabe usar, ele se torna um problema, né? E nós precisamos usar esse poder da forma correta para a nossa salvação e para a pregação do Evangelho também. Pastor, por favor, despeça-nos com uma oração e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Vi minha irmã Otaviana aqui, uma pessoa que a gente já se relaciona há muito tempo, pastor, desde a época da Covid, e ela tem sido uma bênção na minha vida. Todo final de semana ela manda um feliz sábado, às vezes a gente responde, às vezes não. Otaviana, um prazer, viu, tê-la aqui conosco. Pastor. Bom, foi uma alegria participar com vocês nesses primeiros momentos. Se prepare para você não deixar de estar na terça para encaixar o segundo bloco desse conteúdo e entender os 9 meses de gestação do plano, e a partir daí você ter o comportamento responsável naquilo que é a sua parte, porque Deus já fez a dele. Tá bom? Vamos orar? Eterno Deus, privilégio ter essa tecnologia para nos auxiliar, louvado seja o teu nome por isso. Abençoa o pastor Josias, que toda terça-feira está aqui com esse grupo, reunindo, orando, chamando o povo para a consagração. E nesse momento, Deus, eu quero colocá-lo em tuas mãos, com sua família, seu ministério, os desafios que cada região possui, ele sabe do que eu estou dizendo. A cada membro aqui que é da região onde o pastor Josias está pastoreando agora, que vieram de outras regiões por meio desse link, meus amigos da Sala 57, que compareceram alguns aqui, que neste dia nós sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. Mais uma vez, Jesus, batiza-nos com teu Espírito, e a ti, querido Espírito Santo, pedimos, mantenha-nos unidos a Cristo. Amém. Oriente-nos durante esse dia para onde o Senhor quer que nós declaremos a pessoa de Jesus, aonde o Senhor desejar que nós
testemunhemos a respeito da graça maravilhosa de Cristo. Em Amém. nome de Jesus. Amém, Amém. amém e amém. Irmãos, um abraço a todos, que Deus abençoe. Seria difícil cumprimentar cada um de vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Pastor, um excelente dia lá em Valparaíso, na região que Deus te deu. Nós aqui em Formosa, né? Essa cidade maravilhosa, essa região aqui. E cada um dos irmãos na região que estiverem, seja um dia de muitas bênçãos, tá bom? Pastor, próxima terça, então, 6 horas da manhã, nós vamos estar juntos. Vamos lhe dar mais tempo, hein? Vamos encurtar um pouco ali para a gente terminar esse assunto, tá bom? E obrigado aí os irmãos da sala 57 também. Que todos vocês sejam abençoados nesse dia. Grande abraço. Amém. Bom dia, até logo. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, meus irmãos. Para participar, aqueles que não conhecem, nós temos um grupo do WhatsApp aqui, tem um link onde você pode entrar nesse grupo, tá bom? Bom dia, minha irmã Ellen. Cada um de vocês. Bom dia para vocês aí. Alguém levantou a mão para perguntar algo? A irmã Soraya. Sim, irmã Soraya. Alguém levantou a mãozinha. Se quiser fazer alguma pergunta. Eu estou feliz por participar dessa reunião, pastor. Oi, irmã Deus Soraya. abençoe a cada um. Que bom, mais uma terça-feira com o pastor Wagner, é muito bom. Amém, amém. Glória a Deus. Uma bênção. A Soraya, pastor, é uma das nossas moderadoras. Uhum. A Ellen Santa Cruz mora na Itália. A gente tem alguns deles aqui, pastor, que estão apreciando o culto de hoje. Na próxima terça-feira teremos mais deles. Eu vou avisá-los antecipadamente para que eles participem conosco. Louvado seja Deus. Bom dia, obrigada. Eu falo a partir de Portugal, também participo na sala 57. Obrigada. Oi, Kiliana, tudo bem? Como é que tá? Obrigada, pastor, estou bem. Que joia, né? Que Deus abençoe. Obrigada, foi uma bênção. Amém, amém. Ô, Júlia. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, minha moderadora, Soraya, tchau. Obrigada Tchau, por me avisar, foi uma bênção. É aqui de Lisboa. Tchau. Que bom. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos, de longe e de perto, né? Alguns estão aqui mais próximos, veja bem, cruzamos o oceano aí, hoje, né? Com esse ministério. Muito bem. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Nós vamos estar encerrando aqui. Qualquer coisa, estamos ali no privado. Uma Cícera Fernandes aí também. Que Deus abençoe. São muitos os nomes que estão aqui, né? Na próxima terça nós vamos estar juntos, se Deus quiser, e até Jesus voltar, né? Nos preparando dentro desse plano maravilhoso aí da redenção que o Senhor estabeleceu para nós. Um abraço a todos. Vamos estar encerrando aqui a nossa transmissão de hoje. Deus abençoe, um bom dia. Bom dia.